Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Hoje estou quase finalizando a terceira semana aqui na chácara. Fiz tudo o que tinha que fazer e agora vou para Curitiba descansar. Ok? Essa chácara aqui é um refúgio que eu edifiquei para, se no caso necessário for, né, se afastar da cidade, né? E como aconteceu na pandemia, né, que foi muito triste, muito difícil, né? Então aqui eu posso ter uma liberdade. Eu orei muito, trabalhei muito durante depois da pandemia, os 3 anos, quase praticamente. Edifiquei, fiz poço, fiz um rancho. E aqui posso plantar, posso colher, tenho poço caipira, terminei. E glória a Deus, Deus seja louvado por isso. Meus amados, eu fiz um vídeo aí, deixei para vocês, falando sobre os efeitos colaterais do pecado. E eu falei sobre o Rio Grande do Sul, eu falei sobre a capital do Paraná, que é Curitiba, que é a capital do Paraná, onde nós temos um governante assumido também, que ele é sodomita. Temos lá no Rio Grande do Sul também um governante sodomita, o qual a população votou para eles. Entendeu? E nesse caso, nós observamos que então essas pessoas são inimigas de Deus. Elas têm uma ideologia, elas pregam uma ideologia. E o povo votou nelas. Então o povo gosta delas. Então o mundo está todo ao inverso. Até falam que nós somos a maioria conservador. Não. A maioria, na verdade, a maioria não quer sofrer a dor. Então não importa se... Certa vez um rapaz falou para mim, eu estava falando sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro é católico, idólatra e maçom. Ele falou, cara, eu quero um bom presidente, eu não quero um Deus para mim. Então, vou falar o que para um cara desse? Vou falar o que para uma criatura dessa que fala que não, que ele quer um presidente, ele não quer não interessa se ele serve ao diabo, não interessa se ele é besta, não interessa se ele é o anticristo, ele quer um bom presidente. Então, assim como esse rapaz falou uma vez para mim, me criticando nos comentários, é o que Deus vai dar para eles. Então Deus vai permitir que venha o anticristo, vai ser no início um bom governante, ele vai trazer paz e justiça, ele vai ser prosperidade, vai trazer prosperidade, paz e justiça. O anticristo vai trazer isso. E ele vai ser espiritual, vai ser um homem muito espirituoso, cheio de graça. Gosto de você ver muitos pastores por aí. Esse anticristo vai fazer milagres e maravilhas. Então, assim como o povo está recebendo a falácia desses governantes que são sodomitas, que estão votando para eles, eles estão no poder, assim também vai ser na chegada do anticristo, que vai enganar muitos, até mesmo, se possível, até os escolhidos serão enganados. Entendeu? Assim como nós observamos, como eu acabei de dizer para vocês, que aqui na capital do Paraná, Curitiba, nós temos um prefeito que ele é sodomita. Nós temos Rio Grande, e daí você vai, né, teria que fazer a pesquisa para falar, deve ter muito mais por aí, né? Aí, na verdade, existe nos partidos ideologia de gênero, igual vocês sabem, aí daqueles que defendem o sodomismo, defendem tudo a lei que Deus traz, eles são contra a lei de Deus. Eles são contra. Então, na verdade, o que vai acontecer com a humanidade? Ela vai caminhando, e a palavra diz que o homem vai enganando e sendo enganado. De mal a pior. É o que a Escritura diz isso. Eu não posso mudar. O que eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar o reino dos céus, a vinda de Jesus. Eu tenho que ensinar que todos estão destituídos, que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, que não há um justo sequer, que todos estão de mal com Deus, na verdade, todos no sentido daqueles que não se converteram ainda, e que é necessidade das pessoas se converter do seu mau caminho, deixar do seu pecado, aceitar Jesus como mediador entre Deus e os homens, ser batizado no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E com isso trilhar o caminho da verdade. É isso que nós devemos ensinar e pregar. Arrependei-vos. O Evangelho, a boa nova é arrependei-vos. O Evangelho, a boa nova não é fique rico, venha que você vai enriquecer. Venha que Deus vai te curar e você vai ter só as alegrias. Não é isso. Isso aí vem a reboque.
tá? E se você vai conhecendo o Criador e as Escrituras, você sabe que você tem esse direito e Deus vai fazer. Vai te curar, vai te abençoar, a hora que Ele quiser, na hora que você quer. Não queira fazer barganha com Deus, querendo ofertar, dar dízimo e campanhas extravagantes, que se você fazer isso, Deus vai te enriquecer, te dar bênção, dar dinheiro, se você fazer tudo que os mercenários ensinam falsamente. Não dê ouvido a eles. Por quê? Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa das tuas ofertas. Não, Deus não precisa. A palavra diz que Deus não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa. Tudo é dele, até vós sois dele. Diz o Senhor: todo ouro, toda prata é minha. O mundo é do Senhor. O universo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Ele não precisa. O que ele ensina que nós devemos até mesmo ofertar, ajudar, é no sentido do amor em Cristo Jesus. E eu até ensino assim que cristão, ele não dizima para ser salvo. Ele não oferta para ser salvo. Ele não ajuda o seu próximo para ser salvo. Não, ele faz tudo isso porque ele é salvo. E ele faz também segundo as suas forças, segundo o seu coração. Acho que está lá, 2 Coríntios 11, que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Então não adianta nós querer ofertar, dar a Deus, fazer ofertas, fazer campanhas extravagantes, como ensinam os mercenários e os falsos profetas, para nós sermos abençoados. Não. Isso não traz uma religação a nós a Deus, de maneira alguma. O que nos religa a Deus é Cristo Jesus, na sua verdade e na obediência. E as curas e as bênçãos, elas são automáticas, elas vêm para nós. Elas vêm, está ali a promessa do Senhor. É promessa. Então, irmãos, devemos se direcionar pela Escritura e receber a bênção do Senhor, a cura do Senhor, as bênçãos materiais do Senhor, segundo a vontade dele, não a nós. Porque isso é tudo vaidade, é tudo passageiro. Aqui eu construí essa chácara, gastei um bom dinheiro, construí lá em Curitiba várias casas, tal, sobraram, aquela coisa toda, mas são coisas que vai ficar aqui na terra, se Jesus voltar, vai ter o domínio do anticristo, Deus vai permitir, ou se eu morrer amanhã, fica tudo aqui, não levo nada. São vaidades. É claro que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele faz. Damos graças pelo pão, pela comida, pelo alimento, pelas vestes, pelos sapatos e pelo que Ele nos coloca nas nossas mãos. Ele coloca para nós cuidar, porque tudo é dele. Até vós sois dele, eu sou dele. Então, meus queridos, essa geração perversa será enganada pelo anticristo, porque é o que você vê aí, no caso, o partido, não politizando, mas pondo os reinos divididos, que são a política. O qual se faz narrativas de melhorar isto ou aquilo, mas continua a mesma coisa. Eles roubam a nação, eles roubam o órfão, eles roubam a viúva, eles roubam o estrangeiro. E tudo continua como antes. Por quê? Porque está nas Escrituras, está na Bíblia, não tem como mudar. A Bíblia diz que o homem a Bíblia diz que o homem irá de mal, ele irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então as pessoas acham que está se dando bem, mas não está. Estão sendo enganadas. E assim vai ser, meus irmãos, até a vinda do anticristo. Porque o único governo perfeito é do nosso Deus e nosso Pai, é em Cristo Jesus, nosso Salvador. É nele que temos a esperança, é nele que temos a alegria. É claro que se nós cremos no Senhor, nós oramos e as coisas, os milagres acontecem ainda segundo a vontade dele. É interessante que Deus faz realmente milagre, e faz mesmo. Mas, engraçado que se nós oramos, Deus faz o milagre. No nome de Jesus, não é? O falso profeta também faz milagre. Falso profeta, mercenário faz milagre. No nome de Jesus. Incrível, né? Por isso que as pessoas são enganadas. Então você não tem que ir atrás de cura, de bênção material e nem de cura. Você tem que ir atrás do Salvador. Daquele que prega assim: olha, eu digo a vocês, esse é o Salvador, o Senhor Jesus.
Antes buscai o reino dos céus e sua justiça. Esse é o pastor verdadeiro que prega a verdade. Busque antes a justiça, busque a glória de Deus, que as demais coisas elas serão acrescentadas. Então aí já tem uma promessa para mim, uma promessa para você. Eu até falo nos meus vídeos que aquilo que é para ser seu, uma casinha, que eu tenho essa chacrinha agora depois de muitos anos, depois da minha velhice, com 54 anos, terminei agora a chacrinha. Aquilo que tinha que ser para mim, um dia eu orei lá atrás, o Senhor concedeu com muito trabalho e esforço. Então Ele quis me conceder, Ele me concedeu. Então aquilo que é para ser para você, Deus vai te abençoar e Deus vai te dar. Aquilo que não é para ser para você, não vai ser. Não era para mim ser um milionário, nem dono de banco. Então não fui nem milionário e nem dono de banco. Mas a riqueza em si, da nossa vida, do nosso coração, que está dentro de nós, na verdade é o reino dos céus. Né? A salvação eterna. Essa é a maior riqueza. Em termos Jesus, o nosso Pai, o reconcílio com o Pai. Temos um rei, somos filhos do rei. Se é que nós obedecemos a sua mensagem e a sua palavra. Agora você observa nos dias de hoje uma geração perversa que caminha para a reta final, como está escrito no sodomismo, como nos dias do Noé. Só que nós temos que pregar, temos que ser pregoeiro, como o próprio Noé pregou por 120 anos, mas o povo não se arrependeu. Eu até estava dizendo, e eu ouvi agora uma matéria, foi hoje eu vi a matéria no jornal, uma cidadã lá do Rio Grande falando assim na reportagem. Olha só o que ela falou. Olha, tem muita gente vindo aqui para tirar foto. Tem muita gente vindo aqui só para olhar. Tem muita gente vindo aqui para orar. Mas para que orar? Você não precisa vir aqui para orar. Sabe o que nós precisamos que vocês venham? Venham para ajudar. Venham para trazer donativos. Venham para trazer ofertas aqui para o Rio Grande. Nós não precisamos da sua oração, não adianta você orar. Olha, eu até concordo entre aspas, nesse parênteses, que realmente tem que ter uma ação e a oração, tem que ter a oração e uma ação. Porém, quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, era para se arrepender. Então nós devemos pregar assim, e chegar lá, e não só orar para Deus abençoar, para Deus retirar, para Deus ter misericórdia. Não, temos que pregar para eles, falar, olha, está acontecendo isso, vocês têm que se converter. Assim foi pregado para Nínive. Se você não se converter, em tantos dias Deus vai destruir a cidade. Então, nós temos que pregar a mensagem, levar o evangelho e falar, vocês têm que se arrepender. Tem alguma coisa acontecendo aí, não é normal assim. E Deus está falando. Só que o que a menina falou, o que a mulher falou? Não, você não precisa vir aqui orar. Não precisa de oração, precisa de ação. Quero que vocês venham aqui, se vocês querem vir aqui, não vem aqui para tirar foto e para orar. Isso não adianta nada. Vem aqui para ajudar e para trazer donativos. Eu vi isso no jornal, ao vivo. Mas, o que a palavra diz? Que nós devemos levar o quê? Qual que é melhor ter? A providência, a oferta, a comida, a roupa? É melhor a providência ou o provedor? Então, eu sou daquele que, na verdade, deve se levar, na verdade, a mensagem. Levar o provedor. Porque se o provedor estiver lá e ele se arrepender, se converter, como foi em Nínive, então a providência é Deus que vai trazer com abundância. Mas eles estão rejeitando o provedor e querem a providência. Então, meus amados, veja o contexto dessa história. E outra coisa, eu até falo que nós devemos pregar, sim, levar a mensagem de Cristo, levar a mensagem de Deus para as pessoas. Principalmente nesse lugar onde está acontecendo os flagelos do Senhor. Às vezes as pessoas pensam, eu até falo assim que as pessoas oram contra Deus. Deus manda uma coisa e eles começam a orar. Oh meu Deus, é o diabo, é o capeta. Não. É o próprio Deus. E eu posso provar para você, teologicamente, pela Bíblia. A Escritura diz que todos os cataclismas, as 7 trombetas, os 7 selos, os ais, é o diabo? Não é os anjos do Senhor. Deus que manda os anjos, e os anjos vão lá, toca a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta. Vai lá, abre o primeiro selo, segundo selo. Aí tem o primeiro ai, segundo ai e ais do terceiro ai. Então, esses flagelos que acontecem no Apocalipse não é o diabo. É o próprio Deus. É os próprios anjos do Senhor, trazendo as sentenças, os flagelos sobre a humanidade.
Aí tem um monte de cristão indouto, ignorante, que começa a orar, isso é coisa do capeta. Não é. Vocês viram um vídeo que eu deixei aí no outro vídeo que eu fiz? Eu vou deixar de novo para vocês. Eles estavam debaixo de uma ponte, vendo todos os escombros da inundação. Encontraram a Bíblia em cima de um banco, numa escrivaninha ali, sei lá. E aquela Bíblia estava intacta e estava aberta. E estava escrito assim: Deus educa pelo sofrimento. E é verdade. Vocês esse vídeo aqui de uma Bíblia, né, que foi encontrada por uma pessoa comum. Não é ninguém que tem rede social, não. Uma pessoa que ficou chocada porque o nível de destruição e uma Bíblia aberta em uma página específica ficou intacta. Vamos ver juntos aqui. Até eu caminhando em frente aos escombros aí, ó. O cara se depara com isso aqui, ó. Uma Bíblia. E olha aqui. Deus educa através do sofrimento. É ou não é de arrepiar, gente? Olha a cena debaixo da ponte, entrada dos coroas. Eu até falo, ensinei muito a minhas filhas, ensino muito na igreja que Deus não desce lá do céu com a varinha ou com a cinta e, entendeu? Não. Como nós fazemos e nós corrigimos nossos filhos, principalmente no tempo antigo, as pessoas corrigiam seus filhos, pegavam uma varinha, né? Já tinha o tempo da escola que ficava de castigo, e assim era corrigido. Então Deus manda, Deus permite, Deus faz muitas coisas, enviando seus anjos para que assim tragam os flagelos, trazem as situações difíceis para que o povo se arrependa. Mas observe você, que essa geração perversa ela não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque lá no Apocalipse diz que Deus mandou os flagelos, mandou isso, e morreu a terça parte das criaturas, morreu a terça parte dos homens, e Deus mandou fogo do céu, Deus mandou terremoto, Deus mandou saraiva do céu, e as estrelas caíram, e peste, e todas aquelas coisas. E sabe o que diz? E não se arrependeram do seu pecado, nem deram glória a Deus, nem deixaram das suas feitiçarias. Está escrito aí. Se não, eu vou deixar o versículo para você aí, ó. Eles não deixaram do seu pecado. Contudo, por mais que Deus trouxe o sofrimento para educá-los, para que eles venham se arrepender, eles não deixaram do seu pecado. Olha só, não deixaram das suas feitiçarias, não deixaram das suas idolatrias, não deixaram do seu mau caminho. Então, aí Deus continua no Apocalipse, trazendo mais sentenças, mais flagelos, o qual está na Escritura. Então, irmão, o que eu digo para você? Eu digo para você que eu, como pastor, fora do sistema religioso, eu estou fora do sistema religioso, porque o sistema religioso está contaminado, está corrompido, envolvido com a nova era e com a política, o qual é o governo do anticristo. O qual cristão que está na política pregando uma melhoria está mentindo. Pastor, obreiro, qualquer tipo que esteja como aí a nata dos grandes mercenários como R.R. Soares, Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Hernani Esteve Hernani, será? Aquele bispo lá da Renascer, todos esses, Marcos Feliciano, que pregam, agora é o Nicolas, né? Tem o Nicolas Ferreira também, que está pregando muito isso, da Batista. Eles estão pregando um mundo maravilhoso, um mundo que pode se mudar, dos conservadores. Irmãos, isso é mentira. Sabe por que é mentira? Ou são indoutos ou estão de má fé. Porque as escrituras dizem que o governo do anticristo será um governo político. E a política é um governo dividido, como eu sempre tenho ensinado. Então, o que Deus fala? Sai do meio dela, povo meu, e não seja participante dos seus pecados, para que não se incorra o quê? Nos flagelos, nas pragas que estão na escritura, que vai acontecer sobre toda a humanidade. É isso que ensina a escritura.
Então esses pastores, esses obreiros que estão lá pregando dentro da política que vão conseguir mudar e que vão mudar, estão se enganando a si mesmo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ao contrário, que o anticristo, que é um poder político, vai vencer os conservadores, vai vencer os filhos de Deus. Fala que cristão não perde batalha, né? Mas só que no Apocalipse, a Bíblia diz que o anticristo vai vencer os cristãos, vai vencer os filhos de Deus, vai pôr na cadeia, vai pôr na prisão, vai ser perseguido, vão ser decapitados. Então, tudo isso está na Escritura. Só que Jesus tem a promessa, ainda que perca a sua vida, achá-la-á. Ainda que perca a sua vida, o anticristo vai perseguir, vai prender e vai tirar a vida de muitos. Certo? Então, neste caso, Jesus, já sabendo disso, ele disse: olha, vocês serão perseguidos e odiados por causa do meu nome, mas sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. E ele fala que não tem prazer naquele que recua, não. Entendeu? Assim como foram os mártires, os apóstolos e muitos irmãos que foram assassinados, perseguidos, presos, assassinados, e enfim, como vocês sabem da história, assim também será no fim do mundo, no fim desse tempo tenebroso o qual nós estamos observando. Outra coisa que eu estava observando também num vídeo que eu até trouxe e estava comentando com o irmão, sobre esse cataclisma que está lá no Rio Grande do Sul. Alguns estão falando que é da harpa, a harpa que os anjos não tocam, certo? O caos disso é a harpa dos anjos que não toca. Tanto que o próprio Fernando Collor de Mello, quando estava na presidente, falou sobre a harpa que não toca, que é o HAARP, que traz o problema climático, no caso, né? Ele fala que tem esse HAARP que provoca furacões, tempestade, e que está instalado lá no Maranhão, no Brasil. E eles falam que isso é teoria da conspiração. Mas veja como batem as coisas. E daí você pega esse contexto, vem aqui, tem um vídeo antes um pouco das tempestades, tem um vídeo que eu vou deixar para vocês, se der eu deixo aí para vocês verem, o qual tem um senhor filmando o tempo antes da tempestade, antes de cair o furacão, antes de cair essas trombas d'água que deu lá no Rio Grande do Sul. Ele começa a filmar e começa a mostrar rastros químicos. Vocês vão ver aí, eu vou trazer o vídeo se der, tá? Vou colocar para vocês, rastros químicos. E os céus estava azulado, com algumas nuvens, bem pouco, e com os rastros químicos, e ficava dando flash. Pessoal, hoje o céu tava assim, ó, azulzinho, coisa mais linda. Eu fiz um vídeo, coloquei no Facebook, eu acho que o pessoal não entendeu. De repente eu olhei pra cima, eu pensei que era a minha visão, que tava piscando, mas não era. De repente eu comecei a ver depois, eu vou mostrar pra vocês outro vídeo, começou assim, ó, dá esse reflexo. Além dessas riscas, você olha no céu, um monte de flash. É um monte de flash de uma vez, ó. Flash. Como fosse raio, mas não é raio. Como fosse uma onda, sei lá o que é isso. Isso que eu queria mostrar. O pessoal falou, viu um monte de nuvenzinha, não vi nada. Isso aí que eu queria mostrar, esses flashes. Aqui o rumo que eu tô mostrando é o rumo do sul. Eu tô na região norte, mas isso daqui não é daqui, tu vem de longe. Então tem essas riscas. E os flashes que aparecem de lá, ó, dessa direção. Olha os flashes. Fica tremendo, ó, piscando, olha lá os flashes. É isso aí que eu queria mostrar, não sei o que é. Mostra pra alguém pra ver o que sabe o que é isso. Flash. Eu até coloquei o vídeo do Davi aí, do Encarando Sobrenatural, que ele libera pra gente. E ele fala sobre o Eduardo Leite lá. Eduardo Leite. Na verdade ele fala sobre o Eduardo Leite lá que tá... no caso, está acontecendo lá. O Eduardo Leite fala sobre. O Eduardo Leite está falando sobre o quê? Um plano Marshall, que é um plano que eles falam que é teoria da conspiração, porque esse plano Marshall é um plano Illuminati. Que traz como vai ser o controle das pessoas. E ele deixa vazar essa parte aonde nós podemos interligar o plano Marshall com a harpa, que os anjos não tocam, que seria o HAARP, certo? O HAARP, que provoca, né, essas situações climáticas.
E quando ele fala em trazer esse plano Marshall para a população do Rio Grande do Sul, começar a fazer isso, usar ali como experiência, o plano Marshall, ele falou, vamos dar o plano Marshall, mas nós temos que mudar esse nome plano Marshall. E o Lula, mesmo naquela situação difícil, começa a sorrir, começa a dar risada. Me desculpem consumir esse tempo, mas é que a gente, às vezes eu não sei se as pessoas ainda têm a dimensão, a extensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e é muito importante que todos saiam aqui alinhados com essa compreensão, porque é cenário de guerra e vai exigir medidas de pós-guerra. Então, a partir disso, né, dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado do plano Marshall. Me desculpem o nome, tá? Vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro. Vamos achar o nome, mas é para dar consciência, porque é o seguinte, o Marshall é do pós-guerra que a gente conhece. Porque ele lança ali o plano Marshall. Esse plano Marshall é um plano que se sabe, segundo eles, teoria da conspiração de controle, ok? Mas nós observamos que, então, se você pegar, colocar no contexto tudo o que está acontecendo, então você pode ligar lá o HAARP, o que o Fernando Collor de Mello falou que existe, o que ele provoca, e não está instalado, que é lá no Maranhão. Aí nós vemos agora aqui acontecendo no Rio Grande toda essa catástrofe. Bom, tá, daí você fala, mas então é o homem, ou é o crime, ou é Deus? São tudo coisas permitidas por Deus, como nós podemos observar, a tecnologia que está aí. Televisão, internet, o GPT, essa coisa toda, é toda tecnologia que os homens criaram, que Deus permitiu para que assim se cumpra essa escritura. Entendeu? Mas tudo tem um contexto espiritual, irmãos. Então, eu deixo essa mensagem para você refletir que realmente nós estamos na reta final de tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. As ideologias, a mudança da lei, a mudança dos tempos. Entenda você, eu já falei, acho que 1000 vezes vou tornar a falar, que quando chegasse o tempo do anticristo, a lei do anticristo, que é um governo político, ele mudaria os tempos e as leis. E o que você está observando no mundo e no Brasil? Pessoal, está inflamado nas redes sociais um assunto polêmico demais. E ai, falar de assunto polêmico é sempre tenso. Mas a gente precisa falar, até porque às vezes a informação vai chegar até você e não chega da maneira adequada. Então, vamos tentar explicar aqui para você entender o que está acontecendo, tá? O que está circulando? Que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mudou uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina para autorizar o aborto de crianças acima de 22 semanas, no caso de mulheres que foram abusadas, tá? Vamos começar entendendo isso aqui, que eu quero explicar a forma técnica e a questão moral de tudo isso também. A gente vai entrar no assunto aqui, mas a questão técnica, jurídica, que alcança o caso, tá bom? Vamos entender? Primeira coisa, a matéria que está circulando por aí é essa aqui, ó. Moraes suspende norma do Conselho Federal de Medicina que dificulta aborto a vítimas de abuso, né? De abuso. Então não vou falar a palavra aqui. Beleza. Por que ele está sendo tão criticado? Vamos começar com as críticas da oposição. A Bia Kicis escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes derruba a resolução do CFM que restringe aborto legal acima de 22 semanas. E aí ela escreve o seguinte: decisão que ultrapassa os limites da constitucionalidade porque é um tema que deveria ser discutido pelo Congresso Nacional. A vida é um valor fundamental. Tá certo a Bia Kicis, tá? Mas a gente vai discutir sobre isso. A decisão de Moraes ignora as diretrizes estabelecidas por especialistas do Conselho Federal de Medicina e desconsidera a autonomia do Conselho Federal de Medicina, que baseia suas resoluções em critérios técnicos e científicos. A assistolia, tá? A assistolia fetal é a administração de uma injeção que provoca a parada de batimento cardíaco do feto antes da remoção do útero. A decisão de Moraes atendeu a um pedido do PSOL, tá? Essa foi a publicação da Bia Kicis. Eu vou voltar para explicar para você todos esses detalhes. Já a Caroline de Tone publicou: a agenda da morte avança. Alexandre de Moraes suspende resolução do CFM que impediu o aborto após 22 semanas no caso de abuso
de mulheres. Já o Paulo Bilinski, ele ainda foi mais conciso aqui, ó. Alexandre de Moraes liberou o assassinato de bebês mediante tortura. A injeção de KCl no coração não é permitida sem anestesia nem em animais, mas em bebezinhos indefesos pode. E aí ela ainda coloca aqui, ó, em animais não pode, causa sofrimento. Em bebezinhos inocentes está liberado. Vamos entender a questão jurídica de tamanha polêmica? Falando sobre fake news, controle das mídias sociais, controle de tudo. A pandemia foi um grande, como até dizia, vivemos o grande teste se dava para fazer. Eles observaram que dava. Usando o quê? Aquilo que o Lula fala que tem que usar narrativas. Cria-se uma narrativa, mas faz que ela aconteça e ela se torne realidade. E é o que está acontecendo no mundo todo. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil não é só no Brasil, é no mundo todo. São testes, mais testes que foram feitos, principalmente com a época da pandemia e no que nós chegamos agora. Nada está ruim que não possa piorar. Um protesto virtual em frente ao Parlamento Espanhol contra a chamada Lei da Mordaça. A plataforma Não Somos Delito exibiu na entrada da Assembleia em Madrid vídeos enviados de todo o mundo e transformados em hologramas contra a polémica lei aprovada pelo governo conservador que restringe o direito aos protestos em Espanha. Em muitas cidades europeias, o sábado foi de protesto contra um projeto da União Europeia. Os críticos dizem que poderá haver redução da privacidade e da liberdade de expressão na rede. Os manifestantes, a maioria jovens, enfrentaram o frio para dizer não ao projeto. O acordo, negociado entre os 27 países da União Europeia e outras 10 nações, aguarda a confirmação dos governos. Vai piorar. Política é o maior engano da humanidade. Por que eu digo para você que a política é o maior engano da humanidade? Porque a política é um sistema da besta, sistema do governo do anticristo. É um sistema dividido, nós contra eles contra nós, igual você vê. Aí você tem que ir para as escrituras, como eu já ensinei em outros vídeos, e observar aquilo que Jesus disse, que o reino dividido, por si próprio se destrói. É o que vai acontecer com o reino dos homens, que buscam o poder, buscam a glória, buscam o dinheiro, obedece, na verdade, obedece ao inimigo. Obedece tudo ao contrário da escritura. Aquilo que o diabo manda eles fazer, eles fazem. Aquilo que Deus manda fazer, eles não querem fazer. São opostos a Deus. Eles são inimigos de Deus. É o que está escrito na palavra. Se eles são inimigos de Deus, então eles vão fazer somente ao contrário. Deus fala, não matarás, não tem problema. Não roubarás, você não vê que o próprio Lula dizendo que o que tem no cara roubar um celular e vender para tomar cervejinha. O PT não ensina, não prega nas suas ideologias de gênero da parte do sodomismo? Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não prega o abortismo? Não prega essas situações totalmente ao contrário que está nas escrituras? Deus fala, não faz isso, eles falam, não pode fazer. É totalmente ao contrário. Por isso, meus irmãos, eu vou finalizar esse vídeo aqui na chácara, e deixo mais esse vídeo para vocês meditarem e refletirem tudo que eu deixei para vocês. São muitas informações. Se eu fosse pegar cada tema aqui, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho estudado, então daria horas e horas de vídeo. Então eu jogo aqui um monte de contexto da história que está acontecendo, da verdade do que está acontecendo nas mídias sociais. Tanto que até essa semana conseguiram dar uma barrada lá na Câmara dos Deputados, que eles queriam o quê? Colocar impostos nas nossas redes sociais. Eu tenho o canal do YouTube, então eu teria que pagar imposto para ter o canal. E para quem vai esse dinheiro? Vai para o governo, do PT. Zap, WhatsApp. Então nós usamos para fazer
né, um monte de coisas, mensagens, se comunicar, vou, não vou, serviço, um monte de coisa. Eles queriam também colocar impostos para você usar o Zap, Facebook, tudo que é redes sociais. É inacreditável. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, no plenário, vou usar a tribuna daqui a pouco na sessão de debates para falar sobre esse absurdo que querem votar logo mais, que é um projeto de lei da TV Globo para taxar quem usa rede social. É inacreditável. Enquanto nós estamos com a situação dramática no Rio Grande do Sul, com pessoas sem conseguir acessar a internet. Vocês viram a luta para trazer, por exemplo, as antenas Starlink e tantas outras formas que a gente está buscando para recuperar a conectividade das pessoas. Nós temos aqui um projeto que o governo Lula quer aprovar aqui, com o relator André Figueiredo, da base do governo, estabelecendo imposto para quem usa o Instagram, para quem usa o Face, o X, o YouTube, e dinheiro desse imposto vai para financiar ainda pautas da esquerda, do PT, na área da cultura. Querem quebrar as redes sociais, querem perseguir quem utiliza as redes sociais e ainda por cima vão prejudicar e muito, se não quebrar também, as empresas de streaming no Brasil que também, se prevê nesse projeto, pagarão impostos. Convenientemente, a Globo foi retirada do projeto porque ele foi feito sob medida para que a TV Globo não pagasse esse imposto que querem criar aqui na Câmara hoje. Entendeu? E todos os streamings, no caso, querido, se você pagava lá 50 lá de Netflix, então você ia pagar agora 70, 80 e 30 ia para o governo. O governo, esse governo do anticristo, só pensa em dinheiro, Deus mamão. E com isso, são lobos devoradores, entendeu? Eles só pensam em impostos, só pensam em arrecadar e estar no poder e dominar sobre todos, com narrativas. E é assim que não só o PT tem feito, mas os esquerdistas do mundo todo, tipo Jorge Soros, e enfim, companhia. Então, meus amados, podemos mudar essa situação? Não podemos mudar. Você pode pregar a palavra e algumas pessoas que são ovelhas do Senhor, que estão desgarradas, que estão perdidas, ouvir a voz do Senhor. O Senhor Jesus diz que as ovelhas deles, a ovelha dele, o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Então nós devemos pregar, ensinar e mostrar a essa pessoa o que está acontecendo. E aproveitar ainda um pouco o fio de cabelo, o tempo do fio de cabelo que temos ainda para ensinar e pregar pela internet, porque acredito que mais cedo ou mais tarde vai chegar, já chegou nos grandes, né? Já chegou nos grandes a lei lá que põe na cadeia por isso e por aquilo. E vai chegar em nós também que somos pequenos. Outra coisa que eu falo, a lei do anticristo, a lei 66, ela já existe entre os países. Porque assim, se você não tiver globalizado e não obedecer todas as leis lá, não pode comprar, não pode vender. Não pode exportar, não pode importar. Agora, como já existe essa lei da aliança entre eles, ela vai chegar até agora, vai chegar até os estados, os países, em todos os países, né, em todos os estados, em todos os municípios, em todos os lares. É o que falta, e falta pouco, tá? Ó, por um fiozinho para ser implantado a lei 666 do comprar e do vender. Isso vai acontecer, eu acredito eu, quando as coisas estiverem mais um pouco arrochadas. Agora vai vir a crise, vai faltar muita coisa, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de muitas coisas, principalmente arroz. 70% vinha do Rio Grande do Sul, que vinha para nós. Carnes, derivado, leite, essas coisas. Então tudo isso, como vai haver uma falta, vai subir. Pessoal, bora de matéria da CNN agora, tá? Tá espalhando um burburinho por aí de que o arroz vai chegar nos R$70, 70 pila num pacotinho de arroz. Por quê? Por causa do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz. E com as enchentes, isso está totalmente afetado. Lula reclamou, falou que deveria ter investido nos armazéns gerais, ter estocado mais arroz, mas não fez isso em 2023. Então, agora tem que pagar um preço.
Acontece que o preço que o Lula vai pagar, que sai do meu bolso, tá? Quem vai pagar não é o Lula, nós vamos pagar, é alto. Então vai ter que importar de fora arroz. Mas é óbvio que nessa hora emergencial, não vai achar um bom negócio. Quando se importa de forma emergencial, não acha bom negócio. E aí o Lula e a boa galera do PT achou uma solução mirabolante, assim, uma solução digna dos economistas do Maduro. Qual é? Vamos tabelar o preço, controlar o preço. Não é piada não, é verdade. Matéria da CNN Brasil. Arroz importado terá logotipo do governo federal e preço máximo de R$ 4,00 por quilo. Pois é, o governo vai tabelar o preço. Pacotes terão 2 quilos e deverão ter a inscrição: produto adquirido pelo governo federal, com o logotipo da Conab e do governo federal. O preço vai subir. Isso é bíblico, que as coisas iam, se intensificar. E daí nós observamos que eles trabalham também, né? A elite está trabalhando aí, e eu digo até sempre que é a ordem pelo caos, né? Provoca o caos, daí traz a ordem dizendo: nós somos o salvador do mundo. E vai ser assim. E o anticristo vai fazer isso. O anticristo vai ser... todos já estão pedindo um governante único para acabar com as guerras, né? E trazer a paz. E quando isso acontecer, aí será o anticristo, o filho da perdição, que vai estar em carne e osso, vai estar regendo as nações. E ele vai trazer prosperidade e alegria para a humanidade. Vai trazer. Entenda você que está escrito na palavra. E lá nas 2 testemunhas. Meu Deus, eu não consigo parar de falar tantas coisas que Deus me dá que eu começo a querer trazer a memória de vocês. E a palavra diz que o anticristo virá e vai ser uma maravilha. Não vai? Vai ser bênção. Ou os cristãos que vão estar aqui vão falar: nossa, esse homem é homem de Deus. Esse homem, esse é o cara, esse é o Bolsonaro. Esse é o Trump, que dá liberdade para nós, nos abençoa. E vai tudo dar certo quando chegar o anticristo. Por isso que um monte de cristãos que está correndo atrás de política, desses caras de política, vão ser enganados, vão perder sua salvação. Se não vigiarem, vão perder sua salvação. E vai continuar a mesma coisa: o engano, o roubo, a mentira, a fornicação, o adultério, enfim, tudo que vocês vê, idolatria, tudo que você vê que acontece hoje vai estar mais intensificado. Tanto que o anticristo vai ser um governo ecumênico. O anticristo será um governo ecumênico. Ele aceita todas as religiões. Não, é pelo amor. Olha o amor aí, o amor do PT. Então o anticristo vai ser do amor. Vai ser do amor. E vai aceitar todas as religiões. Todos serão ecumênico puro vai ser. E vai se reunir todos. Não, é para o bem, é para o melhor da população, da humanidade. Vamos se unir. Daí vai pegar candomblista, evangélico, católico, satanista, luciferiano, mexicano. Vai se unir todas as religiões numa só. E vai ser do amor. Só que lá na frente ele vai se revelar quem é. Ele vai falar: eu sou Deus. Ele vai trazer paz, prosperidade. Vai trazer paz e segurança. Paz e justiça. Ele vai trazer prosperidade. Aí, quando ele fazer tudo isso, quando ele fizer isto, ele vai falar assim: agora, eu sou Deus. Aí ele vai acabar com todas as religiões, falando: não, vocês vão só adorar só a mim. Ele vai exigir adoração ao anticristo. Vai ser assim. E nesse percurso, que eu lembro muito também, é que as coisas vão estar terrivelmente, né? E Deus vai mandar suas 2 testemunhas. As 2 testemunhas do Senhor, ele vai pregar a mensagem do Senhor. Arrependam-se. Vai pregar contra o pecado: idolatria, feitiçaria, roubo, engano, adultério, fornicação, todos esses pecados terríveis que está sobre toda a humanidade. Então as 2 testemunhas vão começar a pregar, principalmente contra a idolatria. É muita idolatria. Adoram o ídolo, adoram todo tipo de coisa, bezerro de ouro, entendeu? Adoram Lúcifer, tem de tudo hoje, menos Deus. Então as 2 testemunhas vai começar a pregar, vai começar. E outra coisa, daí diz que Deus vai dar autoridade às 2 testemunhas, que eles vão fechar o céu, não vai chover, vai faltar água. E vai acontecer um monte de milagre que eles vão fazer, como acontecia lá no Egito, certo?
E eles vão ser considerados o quê? Homofóbicos. As duas testemunhas vão ser homofóbicas, segundo a sociedade, no politicamente correto. As duas testemunhas serão homofóbicas. Vão pregar contra o sodomismo, contra o tirar das crianças das mulheres, da barriga das mulheres. Eles vão pregar contra a feitiçaria, contra a idolatria, contra esse sodomismo que aí está, contra a mentira, o engano, entendeu? E o que vai acontecer? Todos os governos, todo mundo inteiro, todos os governos, o mundo inteiro vai ficar contra as duas testemunhas do Senhor. Por quê? Porque eles vão pregar a verdade de Deus e o povo não vai aceitar. Os governos não vão aceitar. E você sabe o que vai acontecer? Vai estar o governo da paz, o governo do amor, que é o anticristo. E o governo do anticristo, o governo do amor, que é igual hoje, que fala que é o governo do amor, mas é só terror, vai mandar os exércitos, por isso, e eles vão perseguir. Só que não vão prender, pôr na cadeia igual está fazendo aqui o Alexandre de Moraes fazendo com os conservadores, com os de bom costume. Não vai ser assim. O governo vai mandar e vai mandar tirar as vidas, e eles serão mortos, serão assassinados. Essas duas testemunhas do Senhor que está pregando contra o quê? Contra o pecado, contra a idolatria, contra a fornicação, contra o engano, contra a mentira. Eles serão mortos. Mas até então já fizeram milagres e maravilhas. Já fecharam o céu, não choveu por tanto tempo, não sei qual tempo lá certinho, não sei agora, mas eu sei que eles vão fechar o tempo, não vai chover. Vão mandar acontecer os sinais e maravilhas que eles vão fazer e vai trazer castigo sobre a humanidade, sobre toda a terra. Quando esses dois que pregam e são considerados homofóbicos, não são do amor, são do ódio, por isso pregar a verdade, então serão mortos pelo anticristo. A palavra diz que a humanidade, os países do mundo inteiro vão mandar presente um para os outros, vão se alegrar com a morte das duas oliveiras do Senhor meu Deus, do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus. Vão se alegrar e mandar presente uns para os outros. Foram mortos aquele que nos perturbava, que assolava a terra. Vai ser assim, meus irmãos. Parece loucura, parece ficção, mas não é realidade. Então, meus irmãos, preparem, porque nós estamos na reta final. Breve Jesus voltará. Estaremos diante do Senhor, no grande tribunal de Cristo, o final deste mundo, ok? Mas para o vencedor, o Senhor vai dar novos céus e nova terra e a coroa da vida, aonde nós habitaremos eternamente com Ele, aonde não haverá enfermidade, dor, mentira, engano jamais entrará, ok? Lá nós teremos a eternidade que nunca mais terá fim, e junto do Pai, que é o nosso Deus e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, reinaremos para todo sempre com gozo e alegria, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Deixe esse vídeo para você refletir, meus irmãos, que as coisas vão se intensificar, vão piorar. Que Deus seja glorificado e exaltado no nome do Senhor Jesus, tá? Volte-se para a Escritura. E voltando para a Escritura, eu digo para você, vá lá e leia o Salmo 37, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ok? Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.